Olá, pessoal! Sou eu, Isadora Bueno. Eu sou procuradora do Estado de São Paulo e vou caminhar com vocês nessa trajetória do direito ambiental. É uma matéria curtinha e por isso é tão interessante estudar direito ambiental, porque com pouco esforço você consegue converter os pontos que você precisa para sua prova. Vamos começar. Primeiro, o que é direito ambiental? Eu tenho certeza que muita gente sequer sabe o que é direito ambiental ou viu com profundidade na época da faculdade. É interessante que vocês notem o direito ambiental como uma matéria de direito público que interessa a toda a população e que impõe deveres ao Estado. Mas também é importante notar que o direito ambiental, ele regulamenta qualquer atividade humana e essas atividades, elas podem ser de diversos tipos. Vamos começar? Eu quero falar para vocês, primeiramente, sobre o aspecto do direito ambiental como um poder e um dever. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, sendo o objetivo primordial da matéria direito ambiental, a gente trata aparentemente de um conflito. Como que a gente pode falar desenvolvimento e ao mesmo tempo sustentável? Imagina comigo, uma indústria que precisa utilizar um rio para resfriar suas turbinas. Então, uma água ali que entra numa temperatura de até mais ou menos 20 graus Celsius, ela sai depois desse processo numa temperatura de 40, 50 graus Celsius e é óbvio que isso vai provocar danos ao meio ambiente. Mas essa empresa precisa de desenvolvimento e a sociedade também precisa de indústrias, precisa de gerar emprego, precisa movimentar a economia. Como, então, equilibrar esse desenvolvimento com a proteção do meio ambiente? Justamente com a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade é o que traz o equilíbrio para que a sociedade possa caminhar, possa evoluir e, ao mesmo tempo, preservar os bens ambientais, mantendo eles suficientes tanto para o presente quanto para o futuro. Porque a gente não pode simplesmente destruir o que a gente tem hoje em detrimento de quem vem depois de nós. Ficou claro que o conflito ele é só aparente, justamente porque o meio ambiente busca esse equilíbrio. Então, todos os pontos da nossa matéria vão ter um poder de utilizar o meio ambiente e um dever de proteger esse meio ambiente, trazendo um equilíbrio para que a gente consiga evoluir sem destruir tudo que a gente tem. Combinado? É bem simples, não é? Agora eu quero falar sobre bens ambientais. É muito interessante porque meio ambiente não se confunde com bens ambientais. Eu vou mostrar para vocês que meio ambiente pode ser visto de diversas formas. O conceito de meio ambiente, ele pode estar tanto no conceito legal quanto no conceito doutrinário. Notem que a Constituição Federal menciona o que é meio ambiente? Menciona. Ela fala, inclusive, que o meio ambiente pode ser manifestado como um bem de uso comum do povo. E isso cai muito em prova. Mas existe uma lei, a Lei 6938, que determina um conceito um pouco mais amplo de meio ambiente. Olha o que ela diz. É um conjunto de condições, leis e influências e interações. Ou seja, um conjunto de condições, memorize isso, de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida. Resumindo, você precisa memorizar que é um conjunto de condições que permite a vida. Mas que vida, Isadora? A vida em todas as suas formas. Quando a gente pensa em vida em todas as suas formas, vocês concordam comigo que isso é muito amplo, certo? Mas ainda não é amplo o suficiente. E por isso, então, surgiu um conceito doutrinário de meio ambiente, que é inclusive utilizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, trata-se de um conceito doutrinário que também é utilizado na jurisprudência. E esse conceito vai muito além. Lá, a gente tem 4 espécies de meio ambiente.
Se você for pensar que o meio ambiente é um conjunto capaz de viabilizar a vida, e quando a gente olha na Constituição Federal, essa vida é uma vida sadia. A própria Constituição menciona a sadia qualidade de vida como um direito fundamental de terceira dimensão. Significa que eu preciso de recursos ambientais para manter a minha sadia qualidade de vida. Só que esse conceito, eu vou voltar aqui para mim, esse conceito legal, ele é muito pequeno, porque ele traz o meio ambiente apenas no seu aspecto natural. Então a gente vai falar do meio ambiente, aquele clássico meio ambiente que a gente imagina nos animais, nas árvores, no solo, na atmosfera, o ar que a gente respira. Mas vocês concordam comigo que isso é muito pouco para a nossa sadia qualidade de vida? O ser humano modificou o planeta Terra no seu aspecto natural e hoje a gente depende de outros aspectos para sobreviver. Imaginem comigo, eu sou mineira, a minha sadia qualidade de vida, eu garanto para vocês que ela depende de um pãozinho de queijo. Você fala, mas Adora, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver. O ser humano hoje, ele está intrinsecamente relacionado com o seu contexto cultural, com o seu contexto de sociedade organizada, mas que se diferencia de outros povos, de outras regiões, pela sua cultura, pelo seu patrimônio histórico. E isso se manifesta como? Se manifesta por meio do meio ambiente, na sua espécie cultural. O STF reconhece isso? Sim, eu já vou mostrar para vocês a decisão que menciona. E vocês precisam lembrar que a cultura é uma manifestação, é uma espécie de meio ambiente. Então, a gente vai ver lá, quando estudar em direito administrativo, o tombamento, do que a gente está falando? De proteger um bem ambiental, que é um bem ambiental cultural. Mas não estamos falando apenas de imóveis, certo? Qualquer patrimônio cultural. Além disso, imaginem comigo que vocês trabalham num escritório de advocacia que impede que vocês se sentem ao longo de toda a jornada de trabalho. Vocês concordam que isso também vai violar a sua sadia qualidade de vida, não vai? Então está também violando o meio ambiente. Afinal, é o meio ambiente que você vai viver, talvez a maior parte do seu dia. Isso significa que uma das espécies de meio ambiente é o meio ambiente do trabalho. Um meio ambiente que é estudado especificamente lá na matéria de direito do trabalho, direito processual do trabalho e assim por diante. Mas se trata de uma manifestação, de uma espécie de meio ambiente. Por último, qual seria a última espécie de meio ambiente? O que a gente mais vê no dia a dia? A maioria da população hoje mora onde? Mora na cidade. A cidade, ela é justamente o que diferencia o meio ambiente natural cru, original do planeta Terra, para o meio ambiente que o ser humano cria de forma artificial. Então, relacionem o meio ambiente artificial relacionado como uma espécie de meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente, lato sensu, ele é um gênero que se subdivide. Eu vou colocar na tela para vocês memorizarem. Ele se subdivide em meio ambiente natural, em meio ambiente cultural, em meio ambiente artificial e em meio ambiente do trabalho. Tá certo? Tá certo afirmar que existem 4 espécies de meio ambiente e que todas elas são tuteladas pelo direito ambiental. Combinado? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre a evolução do direito ambiental. Vocês viram aqui que a gente tem um conceito legal de meio ambiente que está na Lei 6938. Essa lei é muito importante, porque dentro da evolução legislativa do direito ambiental, tudo teve início com uma fase desregrada. O que significa isso? Que não haviam regras, não havia uma proteção ao meio ambiente. As pessoas simplesmente utilizavam o meio ambiente sem pensar que isso poderia ter qualquer impacto negativo, sem necessidade de regulamentação. Então, o bem ambiental, naquele momento, ele estava sendo utilizado apenas como um poder.
apenas no sentido de desenvolvimento. Ainda não existia o aspecto sustentável do direito ambiental. Com o tempo, foi surgindo a necessidade de regulamentação. E a gente entra, portanto, na fase fragmentária, que é justamente aquela que tem normas ambientais, mas elas são esparsas, elas são setoriais. O exemplo clássico, que inclusive já foi cobrado em prova, é o Código de Águas. Por quê? Porque é um código específico sobre a regulamentação das águas, mas não fala sobre meio ambiente. Não fala sobre direito ambiental como um todo, compreendem? Isso tudo mudou quando a gente entrou em 1981 e a Lei 6938 trouxe a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, a gente acabou de ver, trouxe o conceito de meio ambiente. E isso significa que ela sistematizou a proteção do meio ambiente, demonstrando como esse meio ambiente acontece na prática do direito ambiental. E aí, a matéria de direito ambiental, inclusive, começou a ser uma matéria autônoma e estudada de forma específica, porque a partir de então, os doutrinadores se debruçaram sobre o assunto para compreender essa regulamentação e fazer com que ela seja aplicada da forma mais correta, mais adequada possível, mantendo o desenvolvimento sustentável, que é justamente o objetivo do direito ambiental. Combinado até aqui? Tá tudo certo? Vamos continuar. Eu falei para vocês que meio ambiente está relacionado a direito ambiental e que o direito ambiental por si é um conjunto de normas e princípios. Eu vou voltar aqui para mim. O que são esses princípios? Por que eles existem no direito ambiental? Justamente porque é impossível tornar muito exata uma matéria tão difusa, tão subjetiva como o meio ambiente. Se a gente pensar nos aspectos do bem ambiental, como o artificial, urbano, cultural, isso tudo já demonstra que é uma matéria densa, longa, complexa, e que a lei por si, positivada, não seria suficiente para apresentar todos os recursos que o direito ambiental precisa na prática. Entende como isso faz falta? Então, o conjunto de princípios que rege o direito ambiental é muito importante. E a gente vai começar com eles agora. Eu vou mostrar aqui para vocês os principais, mas no seu material isso está completo, combinado? Fiquem atentos, o material está completo. Aqui a gente vai trazer os principais princípios, que são aqueles mais recorrentes em prova e também aqueles que precisam de uma certa interpretação para facilitar a compreensão e também a memorização dos assuntos. Inclusive, antes de continuar, eu vou falar sobre um assunto muito importante. Quando a gente fala de prova, a gente às vezes se confunde e acha que tem que entender o assunto de forma profunda e complexa. E não é assim. Vocês precisam notar que esse primeiro momento é um momento de compreensão da matéria, de absorver o conteúdo jurídico. Mas em seguida, vocês precisam fazer questões, vocês precisam entender como aquele assunto é cobrado em prova. Então não adianta ficar vendo, revendo o PDF, a aula e achar que isso vai ser suficiente. Você precisa urgentemente resolver questões. Então agora, terminando essa aula, vai lá, faz questões relacionadas ao assunto, sobre os bens ambientais, sobre princípios ambientais. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que só aprende a nadar quem cai na piscina. E a sua prova nada mais é do que resolver questões. Então você só consegue aprender a ter uma boa nota resolvendo questões. O conhecimento jurídico em si, entender os aspectos do meio ambiente, por exemplo, ele é só mais uma das formas que você pode utilizar para acertar uma questão. Mas as outras você precisa treinar para desenvolver a técnica de uma boa resposta. Combinado? Bora continuar então. Sobre princípios. Vamos retomar aqui. Eu quero tratar primeiro sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, que além de ser o objetivo do direito ambiental em si, é um princípio do direito ambiental que rege
esse assunto, que traz diversos comandos no sentido de garantir a população que utilize o bem ambiental e, ao mesmo tempo, garantir que ela evolua e que ela se estabeleça no planeta Terra, como vem acontecendo até aqui. Dentro do princípio do desenvolvimento sustentável, a gente mantém a ideia de equidade e solidariedade intergeracional. O que significa isso? Simplesmente o que eu havia comentado sobre manter o meio ambiente não só para as presentes gerações, mas também para as futuras gerações. Combinado? O próximo princípio importante é o princípio indúbio pro natura. Muita atenção. Se você for fazer uma leitura, já é compreensível que, na dúvida, você vai puxar o saco do meio ambiente. Na dúvida, você vai tender a favorecer o meio ambiente, certo? Isso é correto, de fato. O objetivo do princípio indúbio pro natura é justamente fazer com que, em caso de dúvida, a gente leve em consideração a situação mais favorável para o meio ambiente. Mas é importante notar alguns aspectos desse princípio. Eu vou voltar aqui comigo. Primeiro, ele é um princípio hermenêutico, de interpretação. Ele não é uma regra específica de ônus da prova processual, combinado? Então, se houver dúvida no momento de um processo judicial, nem sempre essa dúvida vai em favor ao meio ambiente. Existem outras técnicas de valoração do ônus da prova que vão ser mantidas. Então, memorize, trata-se de um princípio hermenêutico, de interpretação. Combinado? Além disso, ele é um dos princípios que fundamenta o princípio da precaução. A gente vai ver que existe uma diferença muito clara entre princípio da prevenção e princípio da precaução. E o indúbio pro natura está diretamente relacionado à precaução. Eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Primeiro, decorem: pro natura, precaução. Cuidado, porque prevenção também começa com PRE e vocês não podem se confundir. Como que a gente vai conseguir diferenciar esses dois? E aí eu entro num assunto que talvez seja o mais importante da aula de hoje: a diferenciação entre o princípio da prevenção e da precaução. Vou colocar o slide na tela. Anotem, isso é muito, muito importante. Combinado? Primeiro, memorize o seguinte: prevenção, dentro da palavra prevenção, a gente tem evento. Prevenção vai sempre te lembrar evento, tanto que eu grifei aqui, certo? O que é um evento? Quando alguém te convida para um evento, o que vem no convite? O local e a data. Então, o evento, ele é algo certo, que tem data, que existe uma certeza que vai ocorrer. A mesma coisa acontece com o princípio da prevenção. Ele vai se manifestar quando houver um dano ambiental que é certo, a certeza científica sobre esse dano ambiental. Com relação àquela indústria que vai pegar a água em uma temperatura de 20 graus e devolver para o rio em uma temperatura de 40, 50 graus, é certo que isso vai provocar um dano. Vocês concordam comigo? Ótimo. Então, o princípio da prevenção vai atuar nessa atividade. Como que ele vai atuar? O princípio da prevenção está diretamente relacionado com o licenciamento ambiental. É muito delicado esse assunto, mas é importante que você memorize. O princípio da prevenção fala sobre um evento certo que vai acontecer, ou seja, existe certeza científica sobre esse dano e, ao mesmo tempo, ele está relacionado com o licenciamento ambiental. Para que não reste dúvida, eu vou botar na tela de novo e eu quero que vocês memorizem.
certeza científica, dano certo e licenciamento ambiental. Combinado? Em contrapartida, o princípio da precaução, ele vai trazer outros aspectos. Primeiro, existe uma incerteza científica. Você não sabe se de fato aquela atividade vai ou não vai causar danos ao meio ambiente. Além disso, o dano, ele não é um dano certo. Ele é um dano incerto. Nossa, ficou muito ruim o meu N aqui. Incerto, combinado? E a gente tem relação direta com a súmula 618 do STJ, que fala sobre inversão do ônus da prova. Lembra que eu falei que o princípio indúbio pro natura não significa que sempre a natureza terá razão no aspecto processual, que se trata de um princípio hermenêutico? Ótimo, isso está guardado. Você também precisa saber que quando a gente fala no princípio da precaução, existe uma inversão do ônus da prova. Ou seja, provado que há um nexo de causalidade da conduta, não é necessário comprovar de forma fidedigna que de fato houve o dano. Porque esse nexo de causalidade, esse indício, ele já vai ser suficiente e por isso a gente fala em inversão do ônus da prova. Além disso, a gente trata precaução diretamente com uma jurisprudência do STF que fala sobre campos eletromagnéticos. O que significa isso? O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, de utilizar o princípio da precaução como uma forma, um instrumento, uma ferramenta de proteção àquelas pessoas que vivem próximos de antenas. Por quê? Pelo campo eletromagnético. Mas não existe uma certeza científica de que esse campo eletromagnético cause danos a essa pessoa. Por isso que foi utilizado o princípio da precaução e não o princípio da prevenção. Ficou claro? Prevenção, evento, data certa. Evento de dano certo. Precaução, não temos um dano certo. Lembre-se que quando você vai fazer, por exemplo, um contrato de aluguel, a gente pode fazer contrato com caução. Ou seja, você pretende pagar o aluguel, mas pode ser que você não pague e por isso é exigido caução. Lembrando desses dois fatores, você vai lembrar que o princípio da prevenção tem um evento certo. O dano é certo, existe certeza científica. O princípio da precaução, caução é algo incerto, é algo para uma emergência, não existe certeza científica, não existe certeza sobre o dano, mas ainda assim a gente vai utilizar a proteção ao meio ambiente, porque a gente une esse princípio ao indúbio pro natura. E o STJ considera esse princípio como uma das formas para aplicação da súmula que permite a inversão do ônus da prova. Ficou claro até aqui? Eu vou colocar na tela de novo e a gente passa para o próximo. Próximo princípio, eu quero falar sobre o princípio do poluidor pagador e do protetor recebedor. Quando você olha a nomenclatura, fica bem evidente que de um lado a gente está falando de alguém que polui o meio ambiente, de outro lado a gente está falando de alguém que protege o meio ambiente. E isso significa que tem relação direta com aquele poder-dever do desenvolvimento sustentável. Concorda comigo? A partir daí, você tem que imaginar que o poluidor, ele merece uma sanção e o protetor
merece um bônus, merece um crédito. E olhem aqui comigo a legislação. O Código Florestal, no artigo 41, ele é expresso permitindo, autorizando a instituição de um programa que incentive, que apoie a conservação do meio ambiente. Dentre diversas categorias e linhas de ação que a lei prevê, tá lá, ó, pagamento ou incentivo. Isso significa que é possível dar dinheiro para quem protege o meio ambiente. Em contrapartida, a gente tem aquele que polui o meio ambiente, que é o poluidor. E por ser poluidor, ele também será pagador. Volta aqui comigo, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Quem polui o meio ambiente tem dois deveres. Um dever relacionado a uma obrigação de fazer, ou seja, fazer a restauração daquele meio ambiente, deixar de poluir, mas também tem uma obrigação de pagar. E segundo o STJ, essas obrigações elas são cumulativas. Então, por isso, eu quero que vocês fiquem atentos. É vedado pagar para poluir. Eu não posso pagar, falar assim, ó, já que eu tô aqui mudando a temperatura do rio e matando vários peixes, eu vou pagar um valor a mais para o governo, para a população, eu vou dar cesta básica e vou continuar poluindo. Isso é proibido. O princípio do poluidor pagador não significa que o cara vai pagar para poder poluir. Pelo contrário, significa que além de pagar, ele tem que se abster, ele tem que deixar de poluir, ele tem que deixar de fazer aquilo que está prejudicando o meio ambiente, ou ao menos diminuir o resultado negativo que isso tem sobre o meio ambiente. Ficou claro até aqui? Ótimo. Isso de ter conjuntamente a obrigação de pagar e também de reparar, o STJ chama de obrigação conjuntiva de reparar e indenizar. Anota isso, vale a pena. Além disso, vocês precisam saber que muita gente chama o princípio do poluidor pagador de princípio da responsabilidade e que ele tem relação direta com uma palavra muito interessante: externalidade. Quais externalidades? Externalidades negativas e privatização do lucro e socialização dos prejuízos. Tudo isso está aqui, ó, externalidades negativas, privatização do lucro, socialização dos prejuízos. O que significa? Imaginem comigo aquela situação de poluição. O que pode acontecer? A fim de buscar o lucro, o poluidor externaliza o conceito negativo daquela conduta dele. Então, a poluição, a parte ruim, ele joga para toda a sociedade. E ele internaliza os lucros. Olha como isso viola o equilíbrio do direito ambiental. Viola o desenvolvimento sustentável. Por isso, o princípio do poluidor pagador busca promover a internalização das externalidades negativas. Se eu tenho externalidades negativas, imagine comigo aquela água numa temperatura altíssima que vai provocar diversos danos, tanto à flora quanto à fauna da região. Isso é uma externalidade negativa. Para eu internalizar essa externalidade, é imprescindível utilizar o princípio do poluidor pagador, para que ele pague pelo que ele está fazendo, tanto com a obrigação de fazer, de reparar o dano, de se abster de continuar com aquela conduta, tanto com uma relação de obrigação de pagar a sociedade pelo que ele vem provocado por meio de processos que são processos ambientais. Ficou claro até aqui? Vocês compreendem como tudo isso está conectado com o que eu conversei lá no início, do poder de utilizar o meio ambiente e o dever de proteger o meio ambiente? Bom, agora só falta
fazer questões. Confie em mim. As questões vão fazer a sua nota subir. As questões vão fazer com que o seu desempenho seja bom no dia da prova. Por isso, a gente encerra aqui a aula de hoje e eu quero que vocês terminem essa aula e vão lá correndo resolver questões sobre esses assuntos que a gente conversou. Lembrando que existem outros princípios menos controversos, mas que estão lá também no seu material e é importante dar uma lida nele, tá bom? Tchau, tchau, pessoal! Boa semana, estudem bastante e tamo junto!